Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos meditar na palavra e o texto que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 11. E a palavra do Senhor nos diz assim: Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Amém? Queridos, eu estava no dia de hoje meditando nesse texto e como ele me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Nós temos aqui a explicação de uma parábola. Interessante para quem conhece um pouco do Novo Testamento, dos Evangelhos, sabe que Jesus, para toda a multidão, sempre falava em parábolas, mas para os discípulos, ele explicava as parábolas. Isso já nos traz alguns aprendizados, queridos. Precisamos ser discípulos de Jesus, porque para os discípulos, o Senhor se revela de uma forma diferente. Ele se revela cada vez mais para aquele que é discípulo dele. E é interessante que ele explicando a respeito da parábola do semeador, ele começa dizendo então que a semente que o semeador joga, que ele planta, é a palavra de Deus. E ele começa dizendo no verso 12 assim: os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração. Olha que interessante, queridos. O inimigo não quer que eu e você conheçamos a palavra. Então ele trabalha para que nos seja tirado isso, nos seja tirado o conhecimento, a iluminação da palavra. E o texto continua falando: para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas olha o que o texto diz, queridos. Estes não têm raiz. Não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e, na hora da aprovação, se desviam. Existem pessoas que recebem a palavra, têm alegria ao receber a palavra, mas não têm raiz em si mesmo. E é interessante, queridos, que a raiz, a árvore, ela primeiro cresce para baixo. Ela tem raízes para depois ela crescer para cima. Como estão as tuas raízes, querido? Você está enraizado na palavra, você está edificado sobre a palavra. O texto fala que creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. E o Senhor Jesus continua explicando. No verso 14 ele diz: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas
e os prazeres desta vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Existem pessoas, queridos, que as preocupações da vida, as riquezas e os prazeres são mais importantes do que a palavra do Senhor. E o texto fala, os seus frutos não chegam a amadurecer. No verso 15 ele diz, a parte que caiu na terra boa. Aleluia. Como está, querido, a terra do seu coração nessa manhã? Será que o Senhor ele pode olhar para a terra do seu coração e dizer, terra boa? Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Guarde, querida, essa expressão no dia de hoje. Retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. O salmista vai nos dizer no Salmo número 119, guardei a tua palavra para não pecar contra ti. O próprio Senhor Jesus ensinando no Evangelho de João, ele vai dizer que aqueles que guardam a palavra são os que o amam. Que possamos, queridos, no dia de hoje, por toda a nossa vida, reter a palavra, guardar a palavra, estar na palavra. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, querido. Em nome de Jesus.